Aposentadoria para quem já pagava INSS antes de 13 de novembro de 2019. Pessoal, quero conversar com vocês hoje sobre duas modalidades de aposentadoria para quem pagava INSS antes dessa data. E por que antes dessa data? Porque a partir de 13 de novembro de 2019, como a gente já sabe, entrou em vigor a reforma da Previdência, que trouxe diversas mudanças com respeito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então eu quero trazer para vocês hoje duas modalidades. Se você pagava INSS antes de 13 de novembro de 2019, assiste esse vídeo até o final, que pode ser que você se encaixe em uma dessas regras e já pode se aposentar. Mas antes disso, como sempre, peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com um colega, pode ser que ele esteja precisando dessa informação. Certo, pessoal? Vamos lá então. Duas modalidades de aposentadoria para quem pagava INSS antes de 13 de novembro de 2019. Reforma da Previdência. Primeira modalidade de aposentadoria, aposentadoria por pontos. Essa aposentadoria, pessoal, era uma modalidade da aposentadoria por tempo de contribuição. E quais eram os requisitos dela até 13 de novembro de 2019? Até essa data, era necessário uma pontuação mínima, um tempo de contribuição mínimo e uma carência mínima. E quais eram os requisitos, tanto para homem quanto para mulher? A mulher, ela tinha que ter no mínimo 30 anos de contribuição, 86 pontos, que essa pontuação ela era atingida, encontrada pela soma da idade com o tempo de contribuição e também os 180 meses de carência. No caso dos homens, a pontuação era de 96 pontos, 35 anos de tempo de contribuição, tempo mínimo e 180 meses de carência. Então, a aposentadoria por pontos, como o próprio nome já diz, era você encontrar uma pontuação através da soma da idade com seu tempo de contribuição. Se você atingisse a pontuação necessária lá até 13 de novembro de 2019 e tivesse o tempo mínimo de contribuição e carência, você poderia se aposentar com base na aposentadoria por pontos. E qual era a vantagem, a grande vantagem dessa aposentadoria? A grande vantagem era o critério de cálculo que era utilizado nessa aposentadoria. Como, por exemplo, era feito uma média dos seus salários posteriores a julho de 94, mas a média era com base somente nos 80% maiores salários de contribuição. Não era uma média sobre todos os salários. Então, afastava os 20% piores salários de contribuição e fazia-se uma média somente com base nos 80% maiores salários de contribuição. Dessa média, feita com base nos seus maiores salários, você recebia 100% dela. Então, era uma aposentadoria extremamente vantajosa, existente aí antes da reforma da Previdência. Ela existe ainda hoje, tá? Ela não foi extinta, só que hoje a pontuação é diferente, porque desde 2020 para cá, vem aumentando um ponto a cada ano. Então, já não é mais 86 pontos para mulher e 96 pontos para homem, como era lá até 13 de novembro de 2019. Era uma aposentadoria ótima, justamente por conta desse critério de cálculo. Hoje já não é mais assim o critério de cálculo. Hoje é feita uma média de todos os salários posteriores a julho de 94, tá? Então não exclui os piores salários e faz uma média somente com base nos melhores. Hoje não. Pega-se todos os seus salários de contribuição posteriores a julho de 94. Por que julho de 94? Por causa do Plano Real. É a partir do Plano Real para frente. Além de pegar essa média de 100% de todos os salários, é aplicado um percentual de 60%, mais 2% ao ano do que ultrapassar 15 anos de contribuição no caso de mulheres, ou 20 anos de contribuição no caso de homens. Então, a regra de cálculo hoje existente para a aposentadoria por pontos, ela é bem pior do que aquela que existia lá antes da reforma da Previdência. Então, essa daí era uma aposentadoria vigente aí antes da reforma da Previdência, muito vantajosa. Se você já tinha esses requisitos que eu falei até 13 de novembro de 2019, você tem direito a se aposentar com base nas regras antigas, nas regras melhores de cálculo e aí poder gozar de um valor melhor de aposentadoria. Segunda modalidade de aposentadoria com base nas regras anteriores à reforma, aposentadoria especial. Pessoal, a aposentadoria especial ela era para aquelas pessoas que trabalhavam expostos a agentes nocivos à saúde.
Por exemplo, exposto a ruído acima dos níveis de tolerância permitido, exposto a benzeno, vírus, bactérias, fumos metálicos, dentre outros. E quanto tempo de trabalho a pessoa precisava ter para se aposentar na aposentadoria especial? A grande maioria das atividades era necessário que você trabalhasse 25 anos exposto a esse agente nocivo. Se você trabalhasse 25 anos comprovadamente exposto a esses agentes nocivos, tem outros, eu citei só alguns, você tinha direito à aposentadoria especial. E o que era vantajoso nessa aposentadoria nas regras anteriores à reforma? O critério de cálculo dela também era super vantajoso. Como eu falei na aposentadoria por pontos, na aposentadoria especial também era feita uma média dos 80% maiores salários de contribuição posteriores a julho de 94. Pessoal, a gente fala julho de 94 porque é a partir dessa data que pega todos os seus salários de contribuição. Tem gente que começou a contribuir depois disso, em 2000, 2001, um pouco antes, 96, vai pegar do período que você começou a contribuir até a data que você está pedindo a aposentadoria. Esse salário de contribuição que você tem lá no INSS é feito uma média na aposentadoria especial dos 80% melhores salários, tá? Sobre essa média de 80%, você vai receber 100% dela. Então, a aposentadoria especial, nos critérios anteriores à reforma, era uma ótima aposentadoria também, por conta desse critério de cálculo. E detalhe, não era exigida uma idade mínima. Se você comprovasse que trabalhou exposto a agentes nocivos à saúde nesse período de 25 anos trabalhados, você tinha direito a essa aposentadoria. Existem outras atividades que bastava você comprovar 15 anos de exposto a essa atividade, né, ao agente nocivo, ou 20 anos, mas a grande maioria das atividades era 25 anos de tempo trabalhado exposto a determinado agente nocivo. E pessoal, era uma aposentadoria super vantajosa, mas somente para esse grupo de pessoas, como eu estou comentando com vocês. Vamos supor que você descobriu agora que você tem direito a uma dessas duas aposentadorias, ou a aposentadoria por pontos, que foi a primeira modalidade, ou a especial. Você tem direito adquirido a se aposentar com base nas regras anteriores à reforma, tá? No caso, são regras bem melhores, com critérios de cálculo bem melhores. As regras posteriores à reforma da Previdência mudou completamente o critério de cálculo, tanto na por pontos quanto na especial. Hoje também na aposentadoria especial ela existe, mas o critério de cálculo dela é completamente diferente. Ela segue o padrão da maioria das aposentadorias, que é o quê? Primeiro faz uma média de todos os salários de contribuição posteriores a julho de 94. Sobre essa média desses salários, aplica-se um percentual de 60% mais 2% ao ano do que ultrapassar 15 anos de tempo de contribuição no caso de mulheres ou 20 anos de contribuição no caso de homens. Então, as regras hoje da aposentadoria por pontos e especial, no que diz respeito a cálculos, valor de aposentadoria, são bem piores do que as regras anteriores. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e entendido esses critérios aí dessas duas aposentadorias, antes da reforma e hoje depois da reforma. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.